De vez em quando devemos verificar se os nossos indicadores batem certo. 2 soldados com força de 1 têm 2 de força militar. 2 pessoas neste templo dá-me 2 epifaces e 2 pontos de cultura. Com este trabalhador em laboratório estou a produzir 1 de ciência. Já acumulei 4 de ciência e tenho 7 pontos de cultura ou vitória. Tenho um desempregado, consigo fazer 2 ações militares e 4 civis. Em recursos azuis tenho 5 de minério e 6 de comida. Para começar o meu turno, vou encher um mercado de cartas que posso comprar. Se estivermos a jogar a 4 jogadores, a carta que estiver na primeira posição vai-se embora, a 3 jogadores as 2 primeiras e a 2 jogadores as 3 primeiras cartas vão-se embora, no princípio de todos os turnos. Se estivéssemos a jogar a 3 jogadores, neste caso só saía uma carta, e as restantes cartas ficam mais baratas indo para a esquerda. E com o baralho das cartas civis, vamos encher o resto do mercado. A primeira fase do meu turno é poder fazer uma única ação política. Na segunda fase, posso fazer várias ações civis e várias ações militares. Por uma ação civil, posso fazer Increase de Population. Nasce uma pessoa que se torna desempregado, mas tem de pagar o valor que está indicado em baixo em comida. Neste caso, 3 de comida, que volta para o meu estoque. Esta é a última coluna que tem trabalhadores. Logo, neste momento, tenho de pagar 1 de alimentação e ter uma epiface. Se eu fizesse outra ação civil e pagasse mais 3 de comida, podia fazer nascer outro desempregado. Mas agora tenho de pagar de alimentação 2 de comida e 2 epifaces. Por uma ação civil, também posso contratar uma pessoa para um edifício de produção ou urbano. Logo, se eu, por exemplo, colocasse aqui, teria de pagar 2 minérios. Se eu quiser que um desempregado vá para um edifício militar, neste caso pagava 2 minérios, mas gasto uma ação militar. Ações civis para edifícios civis e ações militares para ter pessoas militares. Por uma ação civil, também posso fazer upgrade de um trabalhador para outro edifício do mesmo tipo e, neste caso, pagava a diferença. 5 menos 2 pagava 3 de minério. Neste caso, não tenho recursos para fazer isto. Cada upgrade de um militar custa uma ação militar. Por uma ação militar, posso despedir um trabalhador, mas neste caso tenho de atualizar os dados que perdi. Perdi uma epiface e 1 ponto todos os turnos. E agora posso fazer o processo normal de contratá-lo para um edifício, pagando uma ação civil e 2 minérios. Isto significa que para realocar um trabalhador para um edifício diferente, tenho de gastar 2 ações. A primeira para despedi-lo e a segunda para realocá-lo. Com as ações civis também vamos poder comprar cartas. O custo das ações civis está indicado em baixo. Para eu comprar esta carta tenho de gastar uma ação civil e para comprar esta tenho de gastar 3. As cartas que compro vêm para a minha mão e o número máximo de cartas que posso ter na mão é o número de ações civis que tenho. Neste caso, 4. Nunca posso descartar de livre vontade cartas na mão. Logo, se já tiver o número máximo, não posso comprar mais cartas. Para baixar uma carta, gasto uma ação civil e, se for caso disso, pago ciência. No caso específico da forma de governo, para pagar menos ciência, faço uma revolução, mas é a única ação civil que eu posso fazer no meu turno. As cartas amarelas não podemos jogá-las no mesmo turno em que as compramos, mas dão-nos um bom benefício e depois são descartadas. Sempre que em alguma carta se diz build ou upgrade de um farm, mine ou urban building, estão-se a referir aos trabalhadores e não à carta em si. Por uma ação civil não só podemos jogar uma carta amarela, como também podemos jogar uma destas cartas especiais azuis. Elas custam ciência e dão-nos efeitos permanentes sem precisar de trabalhadores. Esta dá mais um token de Civil Action, esta dá mais um de força, esta ajuda-me a poupar minério
e esta dá-me uma Military Action e um de força. Se eu baixar uma carta especial com um símbolo que já tenho de descartar a antiga. As cartas verdes são os líderes. Quando jogamos um líder por uma ação civil, ele é colocado à nossa frente e dá-nos uma habilidade permanente. Só podemos ter um líder, por isso se entrar um novo, o velho é descartado. As cartas roxas são as Wander, Maravilhas do Mundo. As Wander são as únicas que são logo colocadas à nossa frente, sem passar pela nossa mão. Isto significa que podemos comprá-las mesmo que tenhamos a mão cheia. Este é o projeto da Grande Muralha da China e tem 4 fases de construção. Cada nível de construção precisa de minério e uma ação civil e apenas no final é que vamos receber as suas vantagens. Quando pagar 2 de minério e uma ação civil, construir o primeiro nível. Segundo nível, 2 minérios e uma ação civil. Terceiro nível, 3 minérios e uma ação civil. Enquanto ela estiver em construção, está-se a embarcar os meus recursos, logo estou mais propenso à corrupção. O último nível precisa de 2 minérios e uma ação civil e neste momento ela está construída. Recebo imediatamente uma Happy Face e estou a produzir um ponto de cultura todos os turnos. E também tenho esta habilidade. Só se pode ter uma única Wander em construção. Acabei de construir esta, por isso posso comprar outra. A partir de agora, cada Wander que eu quiser comprar tem um custo extra de tantas ações civis como o número de Wanders que eu tenho. Logo, para eu comprar esta Wander, teria de pagar 3 ações civis mais uma. Quando eu a acabasse de construir, poderia comprar esta por 3 ações civis mais 2. Por uma ação militar posso baixar uma tática que é uma carta militar. Ela diz-me que por cada 2 soldados de infantaria que eu tiver, recebo mais 1 de força. Neste caso, como tenho 4 infantarias, recebo mais 2 de força. Mais tarde, por uma ação militar, posso baixar outra tática, mas tenho de deitar fora a antiga. Esta tática é da Era 3 e dá bónus por cada exército com 3 cavalos e uma infantaria que eu tenha. Se todas as tropas do exército forem desta era ou no máximo da era anterior, então recebemos o número maior, 11 de força militar. Se as tropas forem demasiado antigas para perceber esta tática, então recebemos um número menor, 6. Neste caso aqui eu tenho 3 cavalos e pelo menos uma infantaria. Mas este cavalo é da era 1, por isso não vai perceber a tática da era 3. Logo recebo apenas 6. Se este cavalo fosse da era 2 ou 3, neste caso tenho 3 cavalos e uma infantaria, logo recebia 11. Neste caso aqui apenas recebo 6 porque não tenho nenhuma infantaria da era 2 ou 3. E se não tivesse nenhuma infantaria, nem sequer recebia nada. Depois de ter feito as ações militares e civis que queria, passamos para a terceira fase, produção e manutenção, se tivermos Happy Faces suficientes. Neste momento preciso de 2 Happy Faces e é o que eu tenho. Mesmo que fossem precisas de 3 Happy Faces, este desempregado conseguia compensar. Não estou a produzir ciência, logo não vou aumentar a acumulada. Mas estou a produzir 5 pontos de cultura. Cada trabalhador nos campos e nas minas produz um recurso. Paga a alimentação, 2 de comida. E 0 de corrupção. Acaba a terceira fase comprando tantas cartas militares como o número de ações militares que não utilizei. Neste caso não comprava nada porque andei a fazer investimentos militares, mas se tivesse assim, comprava 2 cartas militares. Até o meu próximo turno não tenho limite de cartas militares na mão. Na minha fase 1 política, normalmente jogo uma carta militar, mas antes da fase de ações, o número máximo de cartas militares que posso ter na mão é o número de ações militares que tenho. Neste caso tenho 2 ações militares, logo vou ter de descartar 2 cartas. E agora começa novamente a minha fase de ações.